Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante em mais um capítulo da nossa série em homenagem aos 50 anos do D&D. Quem tá ligado no movimento, quem já acompanha o canal, sabe que desde o ano passado a gente vem selecionando aí alguns assuntos, alguns temas para tentar organizar de uma forma mais ou menos cronológica a evolução do D&D nos seus 50 anos de existência. Então, se você está chegando agora aqui no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou nessa série, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema. Se você curtir, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal, só rapidinho antes da gente começar o nosso tema propriamente dito, sempre é bom lembrar que o nosso objetivo aqui é só trazer algumas curiosidades, algumas informações interessantes, né, para quem de repente não está muito familiarizado com todo esse processo, né, das décadas, né, da jornada através das décadas do D&D. Então a gente não tem aqui a pretensão de esgotar o assunto e muito menos de trazer verdades absolutas, tá? Então aqui é só mesmo aquela visão geral para quem não tem muito conhecimento, muita familiaridade com essa história longeva do D&D, beleza? Dito isso, vamos lá, o nosso tema de hoje é terceira edição, né, que veio promovendo aí uma grande mudança, né, uma guinada, vamos dizer assim, no D&D, como a gente conhecia antes. Quem está acompanhando a nossa série deve ter visto os últimos vídeos, a gente passou falando sobre alguns sistemas, alguns cenários, melhor dizendo, né, alguns cenários que se destacaram nessa era que foi dominada aí pelo AD&D segunda edição, mas tudo chega a um fim e em substituição ao AD&D segunda edição, a gente teve o lançamento da terceira edição e, como eu disse, promoveu uma grande guinada aí, né, nos rumos do D&D. E talvez tenha sido o início, né, de alguns processos que vêm se desenrolando até os dias de hoje. Mas vamos com calma, vamos primeiro entender um pouquinho, né, uma visão geral do que foi essa terceira edição, ou a necessidade, né, de ela surgir. Então vamos lá, pessoal, a nossa primeira parada nesse caminho rumo à terceira edição começa em 1994. Por que esse ano é importante? Porque, segundo eu encontrei aí nas pesquisas, né, desde essa época, desde mais ou menos ali 94, a TSR já estudava a possibilidade, já pensava no assunto de avançar o D&D para uma terceira edição. Mas, de fato, esse processo não começou até 1997. Por quê? Em 1997, a Wizards of the Coast comprou a TSR. Salvo engano, eu até falei no vídeo passado do Planescape que essa compra tinha acontecido em 96, mas foi em 97. Então, muito embora a TSR já pensasse no assunto ali de fazer uma terceira edição do D&D desde 94, esse projeto só ganhou corpo, só saiu do papel, vamos dizer assim, na era Wizards, né? Ou seja, a partir de 97. Então, para a gente ter uma primeira leva aí de informações sobre a primeira edição, sobre a terceira edição, ela foi a primeira edição publicada, né, pela Wizards of the Coast. E aí, qual era a ideia geral que a Wizards teve? Quais foram algumas diretrizes ali que foram balizadas logo no início do projeto? Primeiro, eles iam criar um sistema que seria, em tese, mais simples, né, de organizar as regras e seria de mais fácil entendimento. Esse era o objetivo da Wizards, né, simplificar e organizar as regras de uma maneira geral. Se eles foram bem-sucedidos nesse quesito ou não, fica aí aberto para o debate, mas eu ainda tenho algumas coisinhas para comentar a respeito desse tópico ao longo do vídeo, tá? Outra coisa que é importante da gente colocar aqui é que, muito embora no início ali do projeto ele tenha sido chamado de AD&D 3.0, ou AD&D terceira edição, melhor dizendo, com o tempo, com o avançar ali do projeto, foi uma decisão de marketing, né, abandonar o Advanced, né, Advanced Dungeons and Dragons, e voltar para o nome original. Essa decisão de marketing, inclusive, é até interessante de comentar, porque ela partiu de um princípio que já tinha sido pensado lá atrás. A palavra Advanced tem a possibilidade, né, segundo a galera aí do marketing, de afastar novos jogadores, porque ela pressupõe que você tenha que ter um conhecimento básico, já que você está chegando num jogo avançado. Então, por conta dessas questões, lá pelas tantas, lá pelo meio do desenvolvimento, eles abandonaram a palavra Advanced e o jogo voltou a se chamar simplesmente Dungeons and Dragons. Seguindo adiante, eu quero destacar aqui para vocês algumas curiosidades ali a respeito desse desenvolvimento da terceira edição, de como é que foi esse processo. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui para comentar é o seguinte, primeiro eu quero mencionar aqui dois game designers, né, dentre os vários que contribuíram para esse projeto, que são o Monte Cook
e o Jonathan Tweet. Eu estou destacando aqui o nome deles porque eles vão fazer uma participação especial aqui no vídeo mais pra frente, então segura aí. Então a galera, o time todo se reuniu e começou, obviamente, a estudar, né, o AD&D segunda edição, onde é que estava ali o sistema naquele momento, com o objetivo que eu citei no início, né, de organizar melhor as regras e simplificar as coisas. E nesses estudos aí, nesse período, eles encontraram uma coisa interessante, que é assim, eles perceberam que o D12, o dado de 12 lados, ele já não tinha serventia nenhuma no sistema há algum tempo. Ele não servia mais para nada, ou ninguém usava o D12 para nada. Então, por conta disso, eles resolveram ressuscitar, né, vamos dizer assim, o D12 e transformá-lo como um dado base para os pontos de vida do bárbaro, né, da classe do bárbaro. E também ele voltou a ser usado, passou a ser utilizado como o dado de dano de um machado grande, né, do machado grande. E acho que algumas outras armas grandes também usam D12, salvo engano. Então, assim, só uma curiosidade que eles encontraram nesse processo aí de vasculhar o sistema e estudá-lo para entender o que eles podiam mudar, como é que eles podiam enxugar, como é que eles podiam melhorar, porque em tese o objetivo era esse. Mas não só da equipe de game designers veio a terceira edição, porque eles fizeram muitos, mas muitos mesmo, playtests. Eles passaram aproximadamente aí 1 ano e meio testando o jogo e as suas, né, eventuais mudanças com jogadores tanto novatos quanto veteranos. E segundo as informações aí, né, foram mais de 1000 jogadores que participaram desse playtest ao longo desse 1 ano e meio. Até então, até aquele presente momento, esse foi o maior playtest já feito para um jogo de RPG de mesa. Então, de fato, a Wizard chegou com o pé na porta, vamos chamar assim, né, e realmente se empenhou, vamos dizer assim, em estudar e tentar fazer um D&D terceira edição da melhor maneira possível. E só para dar uma ideia para vocês, eu selecionei aqui algumas, né, só algumas das mudanças que foram propostas, que foram implementadas na terceira edição. Bom, primeiro, acho que é importante mencionar também, a terceira edição, ela não só promoveu essa guinada, essa revolução no D&D em termos de regras, mas ela também criou o que hoje a gente conhece como o sistema D20, ou D20 System, justamente porque todo o arcabouço foi pensado em torno do dado de 20 lados. Então, com isso em mente, quais foram algumas das mudanças que eles fizeram? A primeira delas foi justamente tentar unificar as mecânicas de jogo. Então, assim, geralmente, a grande maioria dos testes, você vai resolver jogando um D20 e somando ou subtraindo aí um modificador apropriado. Tá? Então, essa é a mecânica mais básica e mais ampla do jogo. Outra coisa que eles tentaram também nessa questão de organizar e simplificar, por exemplo, foi reduzir a quantidade de saves que tinha. Então, e mudar o foco, a perspectiva da coisa. Porque no AD&D, você tinha, salvo engano, ali 5 tipos de saves, né, de jogadas de salvamento ou salvaguardas, como chamam hoje, e elas eram baseadas no tipo de ataque. Então você tinha save contra baforada de dragão, contra petrificação, contra, sei lá, cajado, varinha e bastão, tinha umas coisas assim. Então era a forma de ataque que determinava o save. Com a terceira edição isso mudou. A quantidade foi reduzida para 3 saves e eles passaram a ser baseados no tipo de defesa que você tem contra determinados ataques. Então é o que a gente tem hoje basicamente, né? Um teste de constituição, um save de constituição, um save de destreza e um save, acho que de inteligência ou sabedoria, acho que é sabedoria. Então, essa foi também uma das grandes mudanças que foram feitas. Mas talvez, e ainda nessa questão do D20, talvez a mais emblemática das mudanças foi a morte do taco, né? Do famoso taco, né? To hit armor class 0, que era a forma anterior de você determinar se o seu ataque foi bem sucedido ou não. E assim, sendo extremamente sucinto e simplista, como é que as coisas funcionavam ao longo do tempo? Nas primeiras edições, antes do AD&D, a gente tinha ali, jogava e comparava o resultado com uma tabela para ver qual era o resultado do ataque. Era mais ou menos assim. No taco, você tinha o que jogava e fazia uma conta lá meio complicadinha, para quem não é muito familiarizado com números, né? Para ver se você conseguia acertar ou não. E a armadura, né, do inimigo, quanto menor, melhor. Então você tinha armaduras negativas, né? -1 de AC, -2, -3, e quanto menor a armadura, melhor. Na terceira edição, eles aboliram essa questão do taco e adotaram um sistema mais intuitivo, vamos dizer assim. As armaduras passaram a ter só valores positivos, então quanto maior o número da armadura, melhor, mais proteção ela dava. E também as jogadas passaram a ser mais simples nesse sentido. Você jogava o D20, somava ali com o modificador apropriado, né, como eu acabei de falar, e quanto maior o número que você conseguisse, melhor. Você precisava suplantar, né,
igualar ou suplantar a classe de armadura do inimigo, o AC do inimigo. Então isso era mais fácil de compreender do que como é que eu vou acertar uma armadura -1, -2, -3, entendeu? Então assim, é mais intuitivo você ter um número X de armadura, que é basicamente a dificuldade que você tem que bater para acertar. Então essa também foi uma mudança significativa e eu considero talvez a mais emblemática, né, dessa terceira edição. Mas tiveram várias outras que eu vou destacar aqui só a título de curiosidade. Uma outra coisa interessante que a terceira edição do D&D trouxe foi a questão das perícias e talentos, ou os chamados feats, né, no original. Por quê? Porque isso permitiu uma maior customização dos personagens, tá? E também veio em substituição a uma regra do AD&D que, salvo engano, acho que era até opcional, que era a questão das proficiências, né? As proficiências não relacionadas ao uso de armas. Então, com as perícias e com os talentos, isso veio substituir e veio, como você podia combinar, né, escolher, né, a partir de um determinado número de pontos que você tinha para gastar, você escolhia as suas perícias dentre as perícias, né, relacionadas à sua classe e tal, e você podia escolher também os talentos, alguns talentos tinham pré-requisito e você ia montando ali um personagem para ganhar os bônus ou ter as características que você achasse mais interessante. Então isso foi permitindo uma maior customização dos personagens, o que também era algo bem interessante. Outra situação que eu acho que merece destaque aqui é que as regras de combate, de uma maneira geral, na terceira edição, elas foram expandidas. Por quê? Porque a terceira edição, basicamente, ela incorporou muitas regras antigas, adaptadas, claro, que eram opcionais, né? Sempre, claro, seguindo aquele enfoque ali do combate tático, do uso do grid, né? No início ali até se cogitou a ideia de dar mais ênfase ao uso do grid e as miniaturas no D&D terceira edição, mas depois deixaram isso um pouquinho para lá, porque, salvo engano, eles iam publicar um jogo mais voltado para essa questão do combate tático e do uso de grids e miniaturas, então eles seguraram um pouquinho na terceira edição, mas esse é um ponto que, na minha opinião também, ele está no DNA do D&D, essa questão do combate tático e do uso, opcional ou não, de grids e miniaturas. Mas o fato é que a terceira edição, ela trouxe aí, né, para regras oficiais, muita coisa que era antes considerada opcional, tinha sido lançada em suplementos e tal, e tudo, em tese, melhor arrumado, melhor organizado, mais unificado com esse conjunto de regras. Outro ponto que eu acho muito legal de comentar também é a questão que a terceira edição ela abandonou as restrições que antes existiam para classes e raças. Ou seja, a partir da terceira edição você podia combinar qualquer coisa com qualquer coisa. Porque antigamente, eu estou tirando aqui exemplos da minha cabeça, tá? Então pode ser que não estejam corretos, você não podia, por exemplo, ter um Halfling Paladino, ou um gnomo clérigo, ou alguma coisa assim. Então, a partir da terceira edição, tudo era possível, você podia misturar. Então você podia ter um orc paladino, né, um anão bárbaro, enfim. Você podia fazer a combinação que você quisesse, isso era livre. Em contrapartida, algumas coisinhas novas e outras opções nesse sentido de restrições de uso, vamos chamar assim, surgiram. Primeiro, uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. A terceira edição ela trouxe uma classe nova, que é a classe do feiticeiro. Então você tinha ali agora, né, o mago especialista e o feiticeiro, que basicamente a diferença é que ele não precisava preparar as magias com antecedência, ele podia escolher na hora. Salvo engano, aí não tenho certeza, talvez ele tenha uma lista de magias reduzida, realmente não lembro, mas ele tinha a vantagem de poder escolher na hora, não precisava preparar as magias do dia. E nessa questão de não ter mais essas restrições de combinação, isso em tese foi meio que substituído aqui na minha interpretação pelas classes de prestígio, né? Pelas chamadas Prestige Classes. Por quê? Essas classes, elas representavam algumas combinações mais específicas ali, algumas coisas mais direcionadas para um tipo ou outro de personagem, e aí sim, você tinha requisitos especiais, pré-requisitos, né, para conseguir iniciar naquela classe de prestígio ou não. Alguns eram, é só a partir do determinado nível, ou é só se você tiver tantos níveis de uma classe, tantos níveis de outra, ou enfim, tinham diversos requisitos, e ao longo do tempo de vida da terceira edição, isso foi algo bastante utilizado, vamos dizer assim. A gente pode chegar à conclusão, sem medo de errar, que tinha ao longo desses anos todos algumas centenas de opções de classes de prestígio conforme, né, o jogo foi ganhando corpo e foi ganhando cada vez mais suplementos. Seguindo adiante, para a gente fechar essa parte das grandes mudanças, né, que vieram com a terceira edição, a gente tem que citar também aqui a famosa OGL, né, a Open Game License. O que foi isso? Foi uma sacada, né, que a Wizard teve, que era o seguinte: ela liberou, sem a necessidade de autorização, que terceiros utilizassem ali o esqueleto, né, a base do sistema de regras ali do D20 System, né, desse sistema novo,
para criar conteúdo e comercializar conteúdo, né? Independente de ter a licença ali, a chancela prévia, né, da Wizard para viabilizar esse produto. Então, assim, foi algo que durante um tempo fez extremo sucesso, né? Diversos outros cenários, jogos, né, suplementos e tal, se utilizaram dessa licença aberta para produzir material. E isso fez parte da estratégia de marketing da Wizard, segundo a minha interpretação, porque ajudou, de uma forma ou de outra, a popularizar o D20 System, né, o sistema novo que eles estavam criando. E claro, querendo ou não, se estava de alguma maneira, ainda que indireta, falando de D&D, usando o sistema de D&D. Então isso também ajudava a firmar na cabeça das pessoas aquela marca ou aquele conjunto de regras. Então, basicamente, essas foram algumas das mudanças que eu achei mais interessantes para comentar com vocês aqui, que a terceira edição implementou logo de cara. E acho que vocês talvez concordem comigo, quem vem acompanhando aqui a nossa série, essas foram as mudanças mais radicais feitas até então, né, com o avançar das edições dos módulos básicos, né, do D&D. Foram realmente mudanças profundas, mudanças significativas que, na minha opinião, como eu disse no início, promoveram uma guinada ali, né, em como o público passou a perceber, consumir e entender, né, o D&D. Para a gente retomar aqui o fio da meada e seguir adiante, qual foi o resultado final dessa história toda aí, né? Desses playtests, dessas experiências, dessas mudanças que foram promovidas ali pela equipe de design da terceira edição? Bom, pelo que eu pude pesquisar, é mais ou menos o seguinte. De uma maneira geral, o resultado final, o produto final D&D terceira edição, ele foi atingido através de um consenso, né, entre as partes envolvidas. Então, basicamente, a gente tem ali as opiniões dos jogadores, né, que fizeram ali os playtests, lembrando que a gente tinha jogadores novatos, jogadores mais experientes, né, jogadores que estavam familiarizados com as edições anteriores, jogadores que estavam jogando ali pela primeira vez, e a gente tinha também as opiniões da equipe de game design, né, dos funcionários da Wizards, da galera que estava diretamente envolvida ali no projeto e tudo mais. Então, tentando fazer ali um consenso entre todas essas opiniões, se chegou ao resultado final D&D terceira edição. Qual é o detalhe, qual é o problema, entre aspas, disso? Segundo quem analisou ali, né, essa questão toda. Muitas regras menores, regras pequenas, foram enxertadas ali no jogo justamente para essa questão do consenso. Já que a gente tinha que agradar gregos e troianos, vamos dizer assim, falou, olha, o que envolve o consenso, basicamente? Olha, você cede um pouquinho aqui para avançar um pouquinho lá. Basicamente é isso. Então, por conta dessa questão, algumas regras menores, algumas regras pequenas foram sendo enxertadas ali no jogo para apaziguar os ânimos, vamos dizer assim. Muito embora várias delas, ou talvez até todas, fossem regras interessantes e funcionassem muito bem de forma isolada, quando você colocava tudo ali naquele bolo, no final das contas, algumas não conversavam muito bem com a ideia geral do sistema, ou não encaixavam direito com algumas outras mecânicas. E segundo a avaliação que foi feita, o resultado final foi que o jogo ficou um pouco mais complexo do que era o desejo original da galera. Lembra que eu comentei lá no início do vídeo? A meta era simplificar e organizar melhor as regras. Mas, por conta desse tal consenso ali, algumas coisas foram sendo colocadas que talvez tenham atrapalhado um pouco esse objetivo final. Mas, de qualquer maneira, isso não impediu que o jogo, fosse lançado, obviamente, e 2, fizesse um grande sucesso. Inclusive, o lançamento do jogo em si envolveu ali uma série de firulas, né, que eu vou detalhar para vocês agora na sequência. Então vamos lá, pessoal, vamos retomar aqui a nossa linha do tempo, nossa linha de raciocínio. O jogo começou a ser desenvolvido em 1997. Então, durante esses 3 anos, já que ele foi publicado em 2000, rolaram todos os playtests, todo o estudo ali da equipe e tudo mais. E como vocês podem imaginar, o anúncio de uma terceira edição do D&D causou um grande rebuliço ali na galera, na comunidade. Então, a revista Dragon, salvo engano, periodicamente ia soltando ali alguma atualização, notícias, como é que estava o andamento do projeto, esse tipo de coisa. E isso foi criando ali, né, toda aquela ansiedade, todo aquele hype da galera, todo mundo esperando chegar o ano 2000 e o D&D terceira edição finalmente ser publicado. E isso aconteceu, né, como eu disse, com alguma pompa e alguma firula, justamente na Origins Game Fair do ano 2000, que ocorreu em julho. Esse foi o evento, entre aspas, oficial de lançamento do D&D, porque o livro efetivamente começou a ser vendido somente em agosto.
Mas em 2000 eles fizeram toda ali uma mise-en-scène, e aqui entra a participação especial que eu comentei antes no vídeo, do Monte Cook e do Jonathan Twitty. Por quê? Porque eles dois foram para essa Origins Game Fair do ano 2000, levando a primeira cópia, né, do Player's Handbook da terceira edição. E onde é que entra a firula aí? Eu vou colocar uma sequência de fotos para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então olha só, essa galera, né, esses dois game designers, chegaram lá com a cópia do Player's Handbook dentro de uma maleta acorrentada ali no pulso, né, do Jonathan Twitty e tal. E tem, se vocês procurarem na internet, tem obviamente essa sequência de fotos aí que eu peguei e várias outras, que eles fizeram toda uma patuscada, eles chegando no aeroporto, né, e ligando e tal, é tudo certo com a missão, aí vão pro hotel, aí chegam no dia da convenção lá e tal. Então eles vão documentando, vamos dizer assim, essa jornada do Player's Handbook até o primeiro contato que ele ia ter com o público. Então olha só, quando eles chegaram lá na convenção, né, além de ter levado, né, de ter feito essa firula, de levar o livro dentro de uma mala acorrentada no pulso lá do Jonathan Twitty, o livro foi exposto para a galera, né, para os visitantes aí da feira, dentro de uma caixa de plexiglass e tal, não sei o que, aí a galera botava a mão lá para poder manusear o livro, enfim, toda uma firula, toda uma mise-en-scène, mas assim, isso com certeza deve ter ajudado a aumentar ainda mais a expectativa, o hype, a ansiedade, para finalmente ter em mãos o D&D terceira edição. E aqui, só a título de curiosidade também, como é que foi a ordem de lançamento dos livros? Bom, como eu disse, a Origins Game Fair foi em julho do ano 2000. O Players, que foi o primeiro livro a ser lançado, começou a ser comercializado em agosto do ano 2000. Na sequência, em setembro, veio o livro do mestre, né, o DM Guide. E por fim, em outubro do ano 2000, foi publicado o livro dos monstros, né, o Monsters Manual. E aqui, a título de curiosidade também, para vocês perceberem a diferença das coisas, essa sequência, né, de lançamentos, Players, livro do jogador, livro do mestre e livro dos monstros, foi igual à sequência de lançamento do AD&D segunda edição, tá? E todos os livros, tanto do terceira quanto da segunda edição, foram lançados no mesmo ano. A diferença vem se a gente comparar com o AD&D primeira edição, que eu comentei aqui na nossa série. Quem tá ligado no movimento deve lembrar aí dessa onda. No AD&D primeira edição, os livros foram lançados com 3 anos, né? Num espaço, melhor dizendo, de 3 anos. E em outra sequência. Primeiro foi o livro dos monstros, segundo foi o livro do jogador e terceiro foi o livro do mestre. Então foi 77, 78 e 79. Então naquele período lá do AD&D primeira edição, a galera demorou 3 anos para ter a coleção completa, vamos dizer assim. Já em 89 saiu tudo no mesmo ano e no ano 2000 também os livros foram lançados com a diferença aí de 1 mês entre um e outro. Aqui, antes da gente seguir adiante com mais informações e curiosidades, eu quero pegar um tempinho para dar uma opinião aqui, para dar a minha versão dos fatos, porque eu acompanhei, claro, de longe aqui e sem todo o acesso a essa informação que a gente tem hoje, essa questão do D&D terceira edição. E para mim, foi um lançamento muito impactante, né? Foi a edição, talvez, que eu tenha mais jogado, a 3.0, a gente já vai comentar esse avanço aí para 3.5 daqui a pouco. Mas, de fato, eu acho que foi uma mudança radical no que a gente conhecia, né, como D&D até então. E um ponto que me chamou, que eu lembro que me chamou muita, mas muita atenção mesmo na época, foi a questão de como o livro é bonito. Se a gente comparar os livros anteriores, estou falando aqui de módulos básicos, tá? Eles são ok, ou os mais antigos são meio feinhos, ou tem alguma ilustração aqui e ali que são mais legais, tal, que são mais trabalhadas. Eu sei que muitas das ilustrações antigas hoje são consideradas clássicas, e eu concordo com isso, beleza. Mas em termos de impacto visual, o D&D terceira edição, para mim, foi muito marcante. A ideia que eu faço é mais ou menos o seguinte. Como na década desde 89, né, quando foi lançado ali os módulos básicos do AD&D segunda edição, os suplementos, os cenários, né, a gente até comentou isso aqui durante a nossa série, eles foram evoluindo nessa parte ali visual, vamos dizer assim, né, das ilustrações, da maneira como os livros eram diagramados e tal, e uma porrada de outras coisas. E os módulos básicos foram ficando meio que, entre aspas, defasados nesse aspecto, né? Então, o D&D terceira edição, ele para mim deu um salto, de novo, comparando com os módulos básicos anteriores, nesse aspecto gráfico, nesse aspecto visual e também, óbvio, na questão das regras, né? Muito embora ele não seja, hoje em dia, eu considero não um sistema muito simplesinho ali de aprender e tal, nem nada, ele de fato conseguiu simplificar o que a gente tinha antes, né? Mas ainda assim mantendo uma certa familiaridade com algumas coisas. Então, acho que foi um acerto, um grande acerto da Wizards na época,
fez muito sucesso, claro. A gente vai comentar a trajetória dele aí ao longo dos anos, mas de fato é uma edição do D&D, talvez a que eu tenha mais uma ligação afetiva maior, porque foi a que eu mais joguei, eu joguei de fato bastante, me diverti muito com ela, mas hoje em dia, né, acho que talvez não seja um sistema que eu escolheria jogar assim de bom grado. Pelo menos não mestrar, porque eu acho que hoje em dia dá muito trabalho, né, mestrar. E quem gosta, quem continua jogando e tal, com certeza continua se divertindo bastante, porque acho que, pelo menos de início, ela foi uma edição que ela conseguiu ser razoavelmente redondinha e funcionar bem. Muito embora, né, a gente saiba que houveram problemas posteriores e tal, problemas não, algumas situações posteriores que levaram o livro a sofrer mais uma mini atualização. E é isso que a gente vai abordar agora na sequência. Então vamos lá, pessoal. Como nem tudo são flores, D&D foi lançado no ano 2000, como a gente acabou de ver, com toda a pompa e circunstância, começou a atingir um público muito grande, várias outras pessoas ao redor do mundo começaram a jogar, e claro, como esse número de jogadores era muito maior do que a galera que participou ali dos playtests e tudo mais, foram surgindo alguns questionamentos, foram surgindo algumas críticas, algumas questões que na opinião, né, da galera poderia ser melhorada, o que levou a Wizard, no ano de 2003, para a gente não se perder aqui na nossa linha do tempo, a lançar uma versão atualizada, que ficou conhecida como a versão 3.5. A partir desse momento, o D&D terceira edição também passou a ser conhecido como 3.0. Mas por que 3.5? Alguns podem se perguntar. Porque segundo os desenvolvedores, não era uma mudança radical ali no sistema, e de fato não era. Eram só algumas pequenas mudanças nas regras, especialmente ali na questão das magias e tal, talvez acho que tenha sido a área mais afetada, mas não justificava, tanto pelo tempo decorrido, né, só 3 anos, como pelo fato das mudanças não serem assim tão grandiosas, não justificava chamar de D&D quarta edição. Então eles criaram aí a nomenclatura do D&D 3.5. Como eu disse, supostamente, porque aí tem uma pequena polêmica, essas mudanças, essas atualizações foram feitas a partir das reclamações, a partir dos feedbacks da galera. Só que aí, qual é o detalhe? Aí as opiniões divergem, porque segundo alguns, uma boa parte dessa estratégia de lançar 3.5 veio de uma pressão ali da Wizards, né, da companhia, para vender mais livros, tá? Então assim, porque isso poderia ter sido resolvido talvez de outra forma, publicando uma errata, alguma coisa assim e tal, e não republicar o livro, e não atualizar ali o livro, inclusive chamando como uma edição 3.5. Então tem essas duas correntes, vamos chamar assim, né, essas duas opiniões. De uma maneira geral, além das mudanças ali na questão das magias, outras coisas que foram adicionadas nessa versão 3.5 foram novos feats, né? Algumas perícias, tinha uma lista grande de perícias, especialmente para os personagens ladinos, né? Eram várias mesmo. Algumas foram mescladas. De novo, foi dada uma enxugada, vamos dizer assim, em algumas coisas. Mas todo mundo pontua que são alterações pequenas e que de fato não descaracterizam o que tinha sido publicado antes. E você, em tese, poderia até... Eles dão um exemplo lá, eu poderia chegar com o meu livro 3.0 e a outra pessoa chegar com o livro 3.5 e a gente jogar um tempão e não perceber que a gente estava usando regras diferentes, porque eram mudanças bem pontuais ali, segundo a galera. Para a gente ir encaminhando para o final aqui do conteúdo deste vídeo, só algumas informações adicionais e algumas reflexões também para a gente, de repente, pensar a respeito dessa questão da influência da Wizards no D&D. Porque olha só, o jogo fez um grande sucesso, beleza, isso é inegável. Ao longo dos, salvo engano, 7 anos de existência, né, porque a terceira edição mais 3.5 foi de 2000 até 2007, salvo engano, 2008 já começa a quarta edição. Então, nesse período, foi um período de expansão para o D&D. Tanto pela questão da licença aberta, né, da OGL, que a gente comentou aqui, tanto pela questão dos suplementos, da quantidade de suplementos lançados e etc. Tivemos cenários novos ali, né, salvo engano, Eberron, né, e outros cenários clássicos continuaram recebendo suporte ali, Dragonlance, Forgotten, Ravenloft, todos não, mas assim, a maioria, livros que foram elogiados, que a galera curtiu, livros bonitos assim também, né, seguindo essa linha de modernizar o visual das coisas. Então, só para ter uma ideia geral, foram publicados mais de 50 suplementos para D&D. E aqui vem um ponto interessante, e aí é que entra a questão da Wizard, porque eles mudaram um pouquinho a estratégia deles, com o objetivo, claro, de sempre vender mais livros. De início, eles deram mais enfoque à questão da expansão das regras, tá? Por isso que eu falei que, com certeza, sem medo de ser feliz, você pode botar aí algumas centenas de classes de prestígio, feats, então, sei lá, pode chegar até 1000, não sei, mas assim, um número elevado, porque tinham vários suplementos abordando isso. Eles fizeram
suplementos que abordavam regras específicas para cada uma das classes, né? Salvo engano, eles pegavam 2 classes por livro e iam expandindo as regras ali, né? Mais opções de criação de personagem, mais opções de customização. Então isso sempre foi com o intuito de vender mais livros, porque na visão deles, aventuras, eles publicaram também aventuras, claro, mas a aventura vende menos, porque só o mestre compra. O mestre compra para ler ali, para jogar com a galera. Se eu tenho livros de expansão de regras, se eu tenho livros que abordam regras específicas para aquela classe ali, se eu jogo sempre com aquela classe, ou se eu quero conhecer melhor aquela classe, eu, jogador, vou comprar um ou todos. Né? Ou só o da minha classe preferida, ou não, eu tô cansado de jogar com essa, quero jogar com outra, mas eu quero alguma coisa diferente. E vai comprando os suplementos. Então a ideia da Wizards era essa. Então, esses mais de 50 suplementos que eu tô falando aqui, basicamente são só relacionados ao D&D puro ou ao D&D sistema, vamos dizer assim. Aí, claro, a gente tem expansão de regra, tem aventura e tal. Eu não estou contando aqui livros de cenário e suplementos dessas linhas, tá? Então, realmente fez bastante sucesso. A gente tem ali uma porrada de material publicado tanto oficialmente pela Wizard como, eu já citei aqui antes, né? A galera ali, terceiros que estavam produzindo conteúdo usando o sistema por conta da licença aberta. Então, de fato, foi um grande sucesso comercial, até onde eu consegui acompanhar, né, alguns livros que eu peguei, que eu ainda tenho até hoje, tal, os livros de Forgotten, tal, os livros de Ravenloft, o Mask of Red Death, que eu até mostrei aqui também durante a nossa série. São livros legais, são livros que eu acho interessantes, né, são leituras boas e são cenários que te dão vontade de jogar. Então, até pelo menos esse momento ali inicial, eram livros que conseguiam aliar a necessidade da Wizards de vender cada vez mais livros, mas eram produtos que tinham qualidade. Pelo menos os que eu tive acesso, eu curti. Mas só para fechar essa parte, e exemplificar mais uma vez esse negócio da Wizards querer vender cada vez mais livros, e eu nem sabia desse detalhe, porque na minha cabeça tinha o D&D 3.0, né, os livros básicos, e os livros básicos atualizados, né, para a versão 3.5. Mas pesquisando aqui, eu descobri que a Wizards lançou 4 versões só dos livros básicos, tá? Então só aí são 12 livros que basicamente continham o mesmo conteúdo, né? Então olha só, se liga aí para você não se perder. Pesquisando aqui para fazer o vídeo, eu encontrei as seguintes informações. Eles lançaram, claro, originalmente a versão 3.0, né? Players, DM e Livro dos Monstros. Lançaram a versão 3.5, né? Com as regras atualizadas, né? E a partir daí, eles ainda lançaram outras 2 versões dos livros básicos. Existe uma versão chamada Special Edition, né, com a capa diferentona e tal, não sei o que, em relevo, um negócio assim, que é o mesmo conteúdo, né, da versão 3.5. E não satisfeitos, eles lançaram ainda uma 4ª versão dos livros básicos, que é conhecida como a versão 3.5 reprint. Por quê? Eles incorporaram no texto ali algumas erratas e tal, corrigiram algumas coisas e publicaram de novo os 3 livros básicos. Essa é a versão 3.5 reprint. Ou seja, além de todos os suplementos que a gente mencionou aqui, né, de toda a parafernália e tal, escudo do mestre, conjunto de dados e tal, aquele negócio todo, tiveram ainda 4 versões diferentes dos 3 livros básicos. Então, assim, se o objetivo da Wizards era vender livro, acredito que deu certo. Eles venderam muitos livros. Mas enfim, fica aí o questionamento para vocês analisarem esse tipo de posicionamento, que eu acho que na sequência ele vai adquirir alguns contornos, na minha opinião, talvez não muito bons ao longo dos anos. Mas enfim, o fato é que, para a gente encerrar aqui, o D&D terceira edição foi um grande sucesso, tanto de público quanto de crítica, até onde eu consigo perceber. Como eu disse, foi a edição que eu mais joguei, curti, me diverti bastante jogando, né? E, claro, com o passar do tempo, com essa infinidade de suplementos e expansão de regras, para mim o sistema se tornou mais complexo, mais complicado e abandonou um pouco aquela ideia original de ser um sistema mais enxuto e mais organizado, né? E assim, de uma maneira geral, eu acho que todo o cenário, todo o sistema aqui expande demais da conta, né? Especialmente se o intuito é somente vender os livros, você inegavelmente vai dar umas derrapadas ali, vai dar umas escorregadas e vai começar a ter regras cada vez mais contraditórias, complexas ou esquisitas. Mas enfim, é uma boa edição, tem gente que continua jogando até hoje e eu acho que vale a pena conhecer a terceira edição se você ainda não conhece, porque ela realmente é um momento marcante na história dos 50 anos do D&D. Então é isso, pessoal, fechamos aqui mais um capítulo importante, né? E estamos nos aproximando do final da nossa série.
né, sobre os 50 anos do D&D. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o lançamento e desempenho ali da 4ª edição, né, da famosa, né, amada, odiada, enfim, 4ª edição. E estamos cada vez mais nos aproximando do final da nossa série. Mas, claro, sempre ainda dá tempo de você deixar o seu comentário aí pra gente continuar trocando ideias, quais são as suas opiniões a respeito da 3ª edição. Se você assistiu o vídeo até agora, deixa aí o seu like, ajuda bastante aqui no canal. E no mais, a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.